Olá, estamos no ar com mais um Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia aprova reajuste de 5% para servidores estaduais. Comissão de Educação conhece ferramenta virtual que ajuda na fiscalização de obras públicas. Cronistas esportivos recebem homenagem da Assembleia. Em 2 sessões seguidas, deputados aprovam reajuste salarial proposto pelo governo para servidores públicos. A repórter Gabriela Zurzal participou das sessões e traz as informações para a gente. Gabriela? Nesta quarta-feira, os deputados fizeram sessão ordinária e extraordinária. Na primeira, aprovaram um projeto de lei de autoria do governo que reajusta em 5% o salário dos servidores do Poder Executivo. Já em sessão extraordinária, aprovaram o mesmo reajuste para servidores do Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas. Os servidores estaduais estavam sem receber nenhuma reposição salarial desde 2014. A ideia do governo em si seria dar um aumento muito maior para os servidores que eles merecem pelo trabalho que fazem. Mas mediante a situação a nível país, que não está fácil, foi o que o governo encontrou no momento para contemplar os servidores. Claro que os servidores queriam muito mais, eu acho que eles merecem muito mais, mas é o que pode ser feito agora nesse momento, porque o governo está com as contas controladas, trabalhou esses 3 anos para colocar as contas em dias e agora, com muita transparência, dá esses 5% de aumento. Esse reajuste de 5% também foi concedido por meio de um projeto de lei de autoria da mesa diretora para o governador, vice e secretários estaduais. Essa emenda foi construída a várias mãos para fazer justiça com servidores que estão tendo cortes na sua tabela salarial. Não é corte de penduricalho, de auxílio moradia, de auxílio paletó, de vale-refeição, não. É corte numa tabela, como todos os trabalhadores têm uma carreira, tem uma tabela salarial. E eles, por conta do teto de salário de governador, eles acabam tendo esse corte e não recebendo de acordo com suas tabelas. É para fazer justiça para com categorias importantes do Estado, todas elas são, as categorias que chegaram nesse estágio, como auditores, os oficiais da Polícia Militar, dos bombeiros, os nossos delegados, pessoal de carreira do DR e tantas outras categorias que sofrem com este corte no seu salário efetivo. Esse projeto foi bastante discutido em plenário, recebeu propostas de emendas e votos contrários. Votei contra, né? A deputada Janete estava justificando esse aumento para o governador diferenciado em função dos auditores, que não receberiam os 5% porque ultrapassaria o teto do próprio governador. Então, até que isso tem um certo fundamento. Agora, para que estender isso para secretários e vice-governador? Então, se inventou ali a tese de que os secretários são teto para os demais funcionários. Não existe isso na Constituição, não existe na Constituição Estadual, não existe na Constituição Federal, ninguém apresentou a legislação. Quer dizer, isso é uma coisa que, você imagina, então um professor que ganha muito mal, um policial no Estado que ganha muito mal, vai ter um aumento de 5%, e um secretário vai ter um aumento de quase 18%. Assim como o governador e o secretário. Não, mas é para o ano que vem, não interessa para quando é. O que interessa é que está se dando um aumento altamente diferenciado para secretários, governadores e vice-governador em relação àqueles que ganham muito pouco no Estado. Porque ainda que o fundamento da deputada Janete em relação ao teto do governador tivesse algum fundamento, mas se a gente for olhar caso a caso também, várias categorias vão ser prejudicadas de alguma forma. Então ali, assim, é claro que isso vai gerar uma chuva de críticas em relação ao que foi feito aqui. Na verdade, foi uma manobra muito grande para aumentar salário de governador, de vice-governador, de secretário, porque não se fazia necessário. O último projeto, aprovado em plenário nesta quarta-feira, altera o quadro de funções gratificadas do INCAPé, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Além do aumento no valor de algumas funções que são exercidas por servidores efetivos, o projeto de lei, que é de autoria do governo, amplia os Centros Regionais de Desenvolvimento Rural e também cria o Centro de Pesquisa
Pesquisa Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos ao estúdio. Vamos agora acompanhar os trabalhos nas comissões permanentes. Uma ferramenta virtual que oferece condições para o cidadão fiscalizar e cobrar transparência nas obras públicas foi apresentada à Comissão de Educação. O uso da tecnologia para ampliar a fiscalização e o acompanhamento das obras públicas pelos cidadãos. A ferramenta criada com esse objetivo foi apresentada ao Colegiado de Educação. Um dos desenvolvedores do projeto, engenheiro eletricista e professor do IFES, Flávio Tongo, explicou como funciona a ferramenta virtual. Em qualquer obra de construção, engenharia, de arquitetura, é uma exigência legal você ter um cronograma, né, um passo a passo, né, dizendo o que você vai fazer e quando, e você ter uma planta, um desenho 2D, um desenho 3D, semelhante aos filmes 3D, né? Então, o que é o planejamento 4D? É quando você une o cronograma ao modelo 3D da obra, e com isso você consegue visualizar como essa obra deveria estar em determinado momento e comparar com a realidade. E com isso a pessoa tem uma percepção mais próxima do que está acontecendo com a obra. O projeto foi contemplado em edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo e foi utilizado no acompanhamento das obras de construção da nova sede do Sebrae em Vitória. Mas o professor diz que a ideia é ampliar o uso da ferramenta. E a gente está trazendo aqui para o conhecimento da casa, aqui da Assembleia, para que possa ser implantado em algumas obras do governo do Estado. Que seja escolhido uma obra, um hospital, uma escola. Aí imagina a pessoa, um cidadão de uma comunidade, podendo saber, a minha escola está sendo construída, ou minha rua está sendo asfaltada, um saneamento básico da minha rua, da minha escola, do meu posto de saúde. Ok, como é que estão os prazos? Ao invés de você ter só o prazo foi feito e não feito, você vai entrar com o computador, na internet, de qualquer computador, ou mesmo pelo celular, e acompanhar como a obra está, né, visualmente em 3D, e como ela deveria estar e como ela está de fato. Então é uma forma do cidadão ter mais transparência, né, e com isso participar mais da gestão pública. A reunião contou também com a presença do secretário de Controle e Transparência, Marcos Pugnal, e do subsecretário da pasta, Valber Padilha, que puderam saber mais sobre a importância da ferramenta virtual para a transparência e acompanhamento das obras. Para a comissão, a iniciativa representa grande avanço. A Comissão de Educação ganhou hoje muito em trazer aqui esse professor com a juventude dele, com a alegria dele e com o conhecimento que ele tem. Não é um exemplo só que ele trouxe exemplo da obra na Unimed, na ArcelorMittal, e é claro que ele vai também conseguir, eu acho que tudo é possível. Então eu acho que ele vai conseguir uma obra no Estado para ser um exemplo para o país, aqui no nosso Estado do Espírito Santo. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta com mais informações. E o Jornal Panorama está de volta com informações sobre as atividades da casa. A Comissão de Assistência Social recebeu o juiz da Vara da Infância e Juventude para falar sobre socioeducação. Um olhar sobre a socioeducação aplicada a meninas. Esse foi o tema abordado pelo juiz Vladson Couto Bittencourt, titular da 3ª Vara de Infância e Juventude da comarca de Vitória. Ele falou sobre a experiência com a unidade de internação em Cariacica e de como as meninas infratoras são mais fáceis de lidar do que os meninos. A menina ela tem uma capacidade de entendimento muito maior do que o homem, essa é a verdade. Ela se adequa muito mais às regras, ela se adequa muito mais às limitações. Então a menina tem essa capacidade de aceitar a medida, entender que errou e a partir do entendimento de que estava errado, ela melhora. Para o juiz, a melhor forma de tratar a socioeducação é com o máximo de debate e discussão. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que eu tenho de poder trazer para dentro da casa do povo, para os representantes do povo, as necessidades e até as vitórias da socioeducação. E porque
trazendo o assunto aqui para dentro da Assembleia, eu tenho certeza que ele será compartilhado com os demais deputados desta casa e certamente se transformarão em encaminhamentos ao governo do Estado para que haja uma melhoria do sistema socioeducativo do Estado do Espírito Santo. A presidente da comissão acredita que a discussão proporcionou conhecimento e levantou questões que precisam ser respondidas. Trouxemos por várias vezes palestrantes, mas não falamos sobre a questão da menina. Falamos sempre, achando sempre que é só o menino que comete infrações. E, no entanto, as meninas também, a gente sabe disso, que existem casos. E assim, o Dr. Vladson esclareceu muito, foi bem claro, passou para todos nós todas as informações. E daí nós também até ele fez esse comentário sobre a questão lá da região norte. Nós estamos com a Unip e a Unis, que está lá, precisando desse olhar, e assim ele passou todas as informações, que ele teve uma experiência com a região norte, e daí nós vamos tomar providência, como bem falou o deputado Bruno Lamas, de fazer o encaminhamento do governo, de construir uma unidade no noroeste ou na região norte, que hoje nós temos superlotação. Então, diante de toda a experiência que ele tem, e para mim também foi novidade, que eu não sabia que ele atendia todo o Estado do Espírito Santo, a questão da menina em conflito com a lei. Então, nós tivemos um momento assim, muito esclarecedor por todos nós que não tínhamos esse conhecimento. Sessão solene homenageia os profissionais que dão um colorido especial às partidas de futebol, os cronistas esportivos. Os 50 anos da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, foram comemorados em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa. Profissionais da imprensa esportiva do passado e do presente foram homenageados. Entre eles, Paulo Duarte, apresentador do programa de televisão Gols da Saudade. A história é um pouco longa, começou em 1969, na extinta Rádio Mauá do Rio de Janeiro, com Orlando Batista. E dali fomos caminhando por várias emissoras do país, acompanhando a Copa do Mundo de 78, 82, 2002. Inclusive, eu tive o privilégio da Copa de 2002, tendo como repórter o hoje deputado Amaro Neto, que era meu repórter na época. E então, nós passamos por vários estados, mas a vinda para cá em 1973 veio em função de um acidente que aconteceu com uma equipe de esportes da Rádio TV Vitória, em que vários profissionais, colegas nossos, se foram. E como eu trabalhava nos Diários Associados do Rio de Janeiro, vim transferido aqui para ficar 4 meses. Fiquei 4 anos, depois mais 4, e já estou aqui há 40 anos praticamente. Me sinto um capixaba vivendo os grandes momentos do futebol, os grandes momentos não só do futebol, mas do esporte em geral, como do remo, do basquete e também do futsal. A capixaba Lena Borges, primeira repórter do país a atuar em gramados de futebol, disse que venceu, com diplomacia, alguns assédios e citou fatos marcantes na carreira. Quando eu entrei no campo só para fazer uma experiência, parou todo mundo. Estava naquele preliminar, assim, antes do início do jogo, parou todo mundo. Os jogadores, o juiz, a bandeirinha, todo mundo parou. Tinha alguns adjetivos, que não eram agradáveis, mas você sabe que isso nunca me incomodou, sabe por quê? Porque quem faz isso não merece incômodo da gente. Eu acho que a mulher, hoje, ela tem que saber se há 44 anos eu não me sentia mal, porque não me atingia. Eu acho que hoje ninguém tem que se sentir mal. Cronistas do interior também foram homenageados. Altemar Félix, que atuou no norte do estado, destacou que sua carreira é marcada, entre outros acontecimentos, pelas coberturas de 4 títulos estaduais conquistados pelo antigo time do Linhares. Pena que por questão de gestão não houve continuidade naquele potencial que Linhares tinha e tem para se destacar como o futebol capixaba no cenário nacional. José Antônio Nunes do Couto, o Janque, um dos fundadores da Associação dos Cronistas, lembrou que o falecido radialista Oswaldo Amorim foi o idealizador da entidade. E ele teve a ideia de fundar a associação e eu tive o privilégio, de participar dessa fundação. E ao longo desses anos todos, a ASEC vem prestando um ano, uma temporada mais, outra menos, mas ela nunca deixou de existir
e de prestigiar o pessoal da crônica esportiva, né? O atual presidente da Associação dos Cronistas explicou como tem sido a atuação da entidade nos dias de hoje. Nós temos procurado fazer um trabalho altamente profissional. Profissional de que maneira? Com que as pessoas que estão trabalhando com esporte, seja no rádio, jornal, televisão e site, que agora está em voga, a gente tem procurado qualificar essas pessoas. De que forma? Ter um curso de locução, ter um curso de comunicação, estar ligado aos sindicatos radialistas, jornalistas, ter a sua DRT, para a gente poder qualificar essas pessoas dentro de uma linguagem esportiva. Qual é a função da ASEC? Fazer com que essas pessoas que estão trabalhando em qualquer modalidade esportiva estejam amparadas quando estiverem dentro de um local, de um evento, um estádio de futebol, ela é identificada num ginásio de esportes. Então é um trabalho que é feito baseado na Lei Pelé para que o profissional esportivo tenha todas as garantias para desenvolver o seu trabalho em local adequado, condições adequadas, para que possamos ter informação qualificada que chegue até o leitor, até o telespectador de uma maneira muito legal. O presidente da Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, Kleiber Beltrão, prestigiou o evento. A sessão solene foi uma iniciativa do deputado Amaro Neto. A prova evidente de que a crônica esportiva ela tem uma força muito grande na comunicação, de modo geral, é que hoje o deputado Amaro Neto, ele veio exatamente deste meio. Eu comecei no rádio em 92 e na crônica esportiva em 1993. E em 93 eu assinei a minha ficha como filiado da ASEC, que sou até hoje. E adentrando aqui o nosso plenário, ver colegas que há muito tempo trabalharam comigo na crônica esportiva capixaba. Ver o Danilo Salvadeu, que é hoje nosso chefe aqui no cerimonial da Assembleia, que foi narrador esportivo, foi o meu comentarista por muito tempo, é um grande prazer. Então, assim, eu fico muito feliz de receber os colegas aqui na Casa do Povo e fazer essa homenagem aos 50 anos da Associação dos Cronistas Esportivos do nosso estado, que muito ajudou no fortalecimento do esporte e está lado a lado com o esporte do nosso estado, porque se não for o cronista esportivo, através do jornal, do rádio, da TV e agora da internet, a gente não teria informação do que acontece nos eventos esportivos do nosso estado. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no site oficial da Assembleia e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.